Tá bom. Então, pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Beatriz, que é uma conterrânea. Eu com a Beatriz temos uma história até muito engraçada, né, Beatriz? Porque assim, Sim. nós fizemos um curso em Campinas de 10 meses juntas. E quando eu fui me apresentar no curso, eu disse que era de Jacutinga, a Beatriz disse que era de Jaguariúna, né, Beatriz? Você mora Isso, em Jaguariúna? isso. É, eu moro em Aí Jaguariúna. então, 10 meses a gente conversou, encontrou algumas vezes, não conversava muito, mas conversava. E aí ela falava: Nossa, essa moça parece com alguém, essa moça parece com alguém. E depois que terminou o curso, ela me viu numa foto da minha irmã, eu acho, e ela me mandou uma mensagem, né, Beatriz, perguntando se eu era de Foi, Natécia. Nós somos da mesma exatamente. cidade. É uma cidade pequenininha, de 5 mil habitantes, mais ou menos, né, Beatriz? É, isso Por mesmo. aí, né? É. E, e o mais impressionante, ela falou para mim, e meu marido é de Conceição das Pedras. Ela me falando. E o meu também é de Conceição das Pedras. E o meu marido, a casa, eles são vizinhos, entendeu? As mães, né? É E a muito gente engraçado. foi muito engraçado, depois de 10 meses, que nós ficamos sabendo disso. E aí, então, eu comecei a acompanhar a Beatriz nas redes sociais. E assim, fiquei. A Fernanda Beatriz está aqui, ela é de Natécia, filha do Pascoal, da Maria José, mora na Itália. Ela está aqui assistindo a gente, ó. Ela falou, Olha que eu conheço. legal. Muito bom. Então, então eu comecei a seguir a Beatriz e vi o trabalho lindo que ela faz de autoconhecimento. E assim, me chamou muita atenção e eu quis trazer a Beatriz para fazer essa live hoje comigo, para falar um pouquinho para vocês do método SAFE, que especificamente do método SAFE, né? Que está dentro da saúde funcional. Como é que a gente fala mesmo, É Beatriz? isso mesmo, é dentro da saúde, né? Da saúde funcional. Não. Então, pessoal, ela vai falar para vocês um pouquinho sobre isso, vai se apresentar, e aí, se vocês vão fazendo perguntas, eu também vou tirar as minhas dúvidas, porque eu quero saber muito desse método, e a Beatriz vai tirar a dúvida de vocês. Lembrando que o Instagram com 1 hora derruba, e a Beatriz, infelizmente, não vai poder ficar mais com a gente, porque você vai dar aula depois, né, Beatriz? É, depois eu tenho aula de yoga. Depois ela tem aula de yoga. Ela é professora de yoga. Esse curso que nós fizemos junto foi um curso de yoga, né? De yoga terapia. E ela também é professora de yoga, assim como eu. E ela vai dar uma aula depois. Então, hoje, nós não vamos conseguir ficar mais de 1 hora. Assim que o Instagram derrubar, nós vamos ter que encerrar, né, Beatriz? Isso, Mas infelizmente. Mas se ficar alguma coisa para trás, a gente combina um outro dia, né? Para a gente continuar ou para você falar de outras coisas, porque eu vejo que, nossa, você tem feito bastante lives e cada dia você traz uma coisa nova. E eu quero que você venha falar de novo comigo, para o pessoal aqui do meu Instagram também, tá, Com Beatriz? certeza, com certeza. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu também estou muito feliz e agradeço imensamente de você ter aceitado o meu convite. E eu sei que não é fácil encaixar o horário aí, mas eu fiquei muito contente, estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje, tá bom? Ah, muito E obrigada. então tá bom. Então aí eu vou lendo as perguntas para você e também quando for faltando 10 minutos para acabar, eu te aviso para você fazer algumas considerações e para a gente também encerrando. Agora eu vou perguntar uma outra coisa. Vou perguntar para você, Beatriz. Você ainda está congelada a imagem. Você prefere ficar assim ou você quer tentar entrar de novo ou a gente manda bala do jeito que tá? Então, Fernanda, eu já fiz algumas lives em que eu fiquei travada, mesmo saindo e voltando. Então, eu acho que para a gente não perder muito tempo, acho que vamos continuar assim. Quem sabe Tá, até Jó? no finalzinho volta, né? Tá bom. Aham. É porque tem uma moça que colocou, se deve ser sua amiga Bia, manda muito bem. Eu sei É disso, minha aluna. por isso que eu convidei. E olha aqui, gente, eu tenho convidado pessoas
que eu sei que são pessoas que são ótimas profissionais, que trabalham com amor, que ajudam muito o próximo. Por isso que eu convidei a Beatriz. Vamos lá então, se apresenta, Beatriz, e começa a falar para a gente desse método. Bom, vamos lá. Então, eu sou a Bia, né? Aqui todo mundo me chama de Bia, mas lá na Tércia todo mundo me chama de B, né, Fernanda? E eu não sei, sou eu então estou falando Beatriz. Então, poucas pessoas me chamam de Beatriz, mas qualquer um, eu atendo. Posso chamar de Bom, Bia, então. pode chamar de Bia, não tem problema. Bom, então Tá. eu sou profissional de educação física, né? Me formei em Varginha e comecei a trabalhar depois em Jaguariúna, porque meu esposo veio trabalhar aqui, e aí eu acabei também arrumando emprego. Trabalho na prefeitura aqui em Jaguariúna. E nesse processo, né, eu fui me identificando muito com as práticas que tinham integração corpo e mente. Então, eu comecei a trabalhar mais com alongamento, fiz um curso de Lian Kun, que é uma ginástica chinesa, e eu sempre tive essa queda, esse amor assim, pelas práticas orientais, né? Então, eu sempre estava buscando algo ali próximo. Comecei a fazer acupuntura, comecei a estudar um pouquinho de terapias alternativas. E aí até que eu resolvi fazer o curso de yoga. Eu já praticava yoga, mas aí eu resolvi fazer. Então, em 2014 e 2015, eu fiz meu curso de formação em Campinas, no Instituto Isbara. E aí eu já comecei a dar aula de yoga. Então, hoje eu continuo trabalhando na prefeitura, tenho meu espaço de yoga, dou aulas também de yoga. E em 2018 eu comecei a conhecer melhor esse método SAFe. E aí desde então eu fiz a minha formação também, a minha certificação para trabalhar com esse método, que basicamente é um método que ajuda a reprogramar o estilo de vida. Então, às vezes as pessoas sabem, né, Fernanda, de todos os hábitos ruins, de comportamentos que não são muito legais, mas as pessoas encontram muitas dificuldades e muitas barreiras para estar mudando. Para estar mudando, né? Uhum. E então esse método, o que mais me chamou a atenção é que ele dá um passo a passo para a pessoa poder reprogramar o estilo de vida e incorporar os hábitos saudáveis, traçar, né, uma rotina mais saudável e assim ter uma qualidade de vida melhor. E nesse método, o professor Sandor, que é o idealizador do método, ele desenvolveu o conceito de saúde funcional. Então, essa saúde funcional o bem-estar, visando o bem-estar global, né? Então, a gente sabe muito bem disso através do yoga, né? Que a gente estuda isso, que nós somos seres integrais, somos seres sistêmicos, e na saúde funcional também tem esse olhar para o ser humano, trabalhar tudo, né? para trabalhar o todo, trabalhar de forma holística. Então, a saúde funcional olha para tudo isso, né? Olha para o bem-estar físico, mas também olha para o bem-estar mental, emocional e espiritual. Também nós trabalhamos com a espiritualidade nesse método. E além das influências, né? Porque nossa vida toda, nós temos aí a influência das nossas atitudes, os pensamentos, comportamentos, da gente com a gente mesmo e da gente com os outros que estão ao nosso redor, com a nossa sociedade, com a família. A gente vai trazendo uma bagagem, né? E vai fazendo, vai formando, né? Com certeza, né? E aí nós vamos tendo, né, essa forma global, porque muitas as pessoas gostam de separar muito, né? Nós vivemos num mundo que está dividido, né? Divide, por exemplo, na área médica, nós temos quem cuida só do olho, quem cuida só do coração, quem cuida só da parte óssea, e nós não somos esses seres despedaçados.
É. divididos, né? Nós somos seres integrais, nós funcionamos como um sistema e não só com a gente mesmo, né? Não é só com o nosso sistema interno, é com todo o sistema que está ao nosso redor, com todo o universo que está ao nosso redor. Então, nesse processo aí da certificação da saúde funcional, eu fui encontrando muito link, né? Muita coisa que a gente estuda também no yoga, que a gente trabalha com yoga. Então, me deu assim uma bagagem muito grande em relação a esse conhecimento que se aprofunda cada vez mais para buscar, né, essa integralidade de todos nós. E aí, Beatriz, vou fazer uma pergunta para você. Você foi, esse método SAFe, você foi também, não sei se você foi, porque você tinha artrite, né? É isso, Beatriz? Isso, eu tenho Você artrite reumatoide. Você foi por conta disso atrás desse método ou não? Ou você já estudava o método e começou a usar esse método em você? Assim, trabalhar com esse método, Sim. entendeu? Uhum, entendi. Então, a artrite, ela veio no momento em que eu estava buscando o yoga. E eu tinha muitas dores e não sabia que eu tinha artrite, né? E até que eu fui buscar no yoga também uma forma de lidar com a dor. Porque apesar de tomar os medicamentos, que na época eram anti-inflamatórios, né? E até ansiolítico também eu tomei, para aliviar a dor, nada aliviava. Então, foi a época que eu comecei a procurar as terapias holísticas e comecei a fazer o meu curso de yoga. Isso me ajudou muito a lidar com a dor. Aí foi diagnosticado a artrite reumatoide. E eu conheci o professor Sandor num congresso de educação física em São Paulo. E a partir desse momento que eu conheci ele, porque nesse congresso se falava, estava um tema sobre a espiritualidade e a saúde. Então, foi um ponto de encontro ali, né? Eu Conexão. buscando, de conexão, exatamente. Eu buscando a espiritualidade, como trabalhar a espiritualidade com os meus alunos, né? E ele também desenvolvendo esse método, então eu comecei a acompanhá-lo nessa época. Depois de um ano e pouco, e aí eu já sabia que eu tinha artrite, e aí ele apresentou o trabalho dele de pós-doutorado com doenças autoimunes. E aí foi onde que eu percebi que ele estava mais voltado para essas doenças autoimunes, né? Que é o lúpus, a artrite reumatoide e outras doenças, né? Então foi aí que eu comecei a acompanhar. E eu só comecei a fazer o curso de certificação porque aí eu fui entendendo realmente qual que era o trabalho dele e como que eu poderia aplicar isso na minha vida. E aí eu comecei a aplicar o método em mim, porque a primeira coisa que você faz quando você vai fazer esse curso é aplicar em você. Então você tem que vivenciar esse conhecimento, né? Você que tem que vivenciar essa prática. Então, comecei a fazer a minha reprogramação de estilo de vida. E aí, quando eu comecei a fazer essa reprogramação, eu comecei a perceber os efeitos. E até que chegou no momento em que o médico diagnosticou que eu estava em remissão da doença. Então, hoje em dia, eu não tenho mais as dores da artrite, eu ainda estou na fase da medicação, mas a gente já está regredindo, né, a quantidade da medicação que eu tomava, e eu já acredito que eu já estou curada, né? Então... E Beatriz, isso me chamou muita atenção, porque dentro da minha família eu tenho a minha mãe que teve artrite e a minha irmã, eu tenho uma irmã que tem artrite, né? Então, assim, quando eu vi uma outra reportagem sua, uma outra live sua falando sobre isso, eu falei, gente, que coisa mais interessante. Você começar a fazer uma reprogramação, né, da sua vida com uma ajuda, porque sozinho realmente é muito difícil, né, Muito, Beatriz? Então, muito difícil.
tendo um norte, você tendo assim um método para você seguir, fica mais fácil, né? E Sim. como que é essa reprogramação? Assim, começa assim na parte física, primeiro reprogramar essa reprogramação, ou já é num todo? Como que é? Como que funciona? A gente começa num todo, né? Como a gente não pode separar, né? A gente já começa a trabalhar de uma forma global. Mas a gente trabalha com 6 pilares dentro da saúde funcional. Então, a gente tem esses 6 pilares que vão sustentar a saúde. E cada um deles a gente tem que cuidar em equilíbrio, em harmonia. Então, por isso que a gente fala saúde funcional em equilíbrio. Porque Sim. todos esses pilares têm que estar equilibrados para você ter um nível de saúde ideal. Então, assim, primeiro pilar é o movimento. E esse movimento não é necessariamente você ir na academia, fazer 1 hora de exercício todo dia. Não é só você fazer uma caminhada todo dia. O movimento que a gente fala é você estar em movimento o tempo todo. Então, não adianta você ir na academia, fazer 1 hora de exercício e depois ficar sentado o dia todo e não se levantar, né? No sofá. O nosso... Isso, exatamente. Então, o movimento, ele tem que englobar todo o seu dia. Então, esse é o primeiro pilar, né? Nessa visão do movimento em todo dia, nas 24, não nas 24, né? Mas nas 18 horas, né? A maior parte do seu dia tem que ter o movimento. E o outro pilar é a mente, né? Porque a gente sabe que tudo começa a partir da mente, né? O controle de todas as funções motoras, de todos os pensamentos, emoções, começa na mente. Então a gente tem que ter um cuidado também com a nossa saúde mental. Então nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, precisamos alimentar a nossa mente com coisas saudáveis e não ficar só assistindo televisão, a gente precisa ler um livro, precisa buscar o conhecimento, né, Fernanda? Eu gosto muito de dizer que o conhecimento é uma luz que abre o nosso caminho, não é? O conhecimento nos liberta, né, Nos Bia? liberta. Nos liberta. Com certeza. Então, assim, a parte mente é você aprender para gerenciar a sua mente. E isso tem muito a ver com yoga também, né? Porque no Também. yoga a gente aprende, né? Todas as práticas mentais que a gente faz no mundo do yoga é para a gente aprender a gerenciar, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, a parte mente é isso, envolve todo esse conjunto de conhecimentos e práticas, né? Prática da meditação, da respiração, de você buscar bons conteúdos, estar buscando esse conhecimento. Então, esse faz parte do pilar mente. Certo. E aí, depois, a gente tem o outro pilar, que é a alimentação. Então, a gente trabalha também com a orientação de alimentação. A gente não prescreve dieta, até porque eu não sou nutricionista, eu não posso prescrever. Mas eu posso orientar. E o que a gente, só fazendo um parênteses, o que eu tenho pegado de aluno que não bebe água é impressionante. Então, assim, você... Não bebia água. Olha não só. Não bebia? Olha. Não. Agora eu me forço a beber água, porque eu também bebia muito pouca água. E o mal que faz, né? Faz muito mal. Então, são as orientações gerais de alimentação, mas é num sentido bem global. Então, a gente não prescreve dieta, mas a gente orienta. Então, é tomar água, é consumir fruta, é consumir legumes, né? Ter esse equilíbrio na rotina alimentar. Um alimento mais natural, sem conservantes, né? Sim. Uhum. Sim, com certeza. Isso é muito importante, né? E à medida que a pessoa vai construindo também esse processo de rotina alimentar, a tendência é ir optando, né, pelas coisas mais naturais, pelas coisas mais saudáveis.
Bom, aí Certo. agora passando para o próximo pilar, que é o pilar do sono. Então, é muito importante também a gente ter atenção com a forma como nós dormimos, porque a questão do sono é muito importante. Então, você se preparar, porque muitas pessoas não dormem porque elas não se preparam para dormir. E a nossa mente não é uma chavinha que você vai lá, liga e desliga. Nós precisamos construir uma rotina para que o seu cérebro, para que a sua mente, o seu corpo entenda que está chegando próximo do horário de dormir e para que você possa ter uma noite de sono reparadora. Então, E hoje, tem. desculpa, eu Imagina. sou muito falante. E hoje em dia, com o celular, principalmente os jovens, eu também me peguei várias vezes com o celular na cama. E eu percebo que quando eu estou com o celular um pouco antes de dormir, aquela noite minha é uma noite que parece que a noite inteira eu tô com os olhos, sabe? Parece que eu tô dormindo acordada. A sensação é Sim, essa. E aí, meu marido, de tanto falar, tira esse celular da beira da cama. E eu peguei, tirei agora, agora já faz um tempo, esse celular da beira da cama. E eu tenho tido uma qualidade de sono muito melhor, né? Seria mais ou menos essa preparação, né? Talvez ler um livro, exatamente. sim. Ler um É, livro, você acha que é interessante ou não, Beatriz? Bia? sim, sim. Ler o Tá livro é bom, muito bom. É bom, mas tem que tomar cuidado também com o tipo de leitura, né? é Porque se isso a que eu ia falar. pessoa vai ler uma história ou dramática, né, alguma coisa que agita a mente, então também não é aconselhável, né? O ideal é que você tenha atitudes para se acalmar. Então, por Sim, exemplo, fazer um exercício de respiração, fazer uma meditação, ou aham. você simplesmente fazer uma massagem, né? Fazer uma automassagem. Isso gera processos de relaxamento. E isso favorece justamente a qualidade do sono. É porque até mesmo a pessoa tem que se observar, se observar, porque às vezes eu falei o ler, né? Para mim, quando eu leio, eu sinto que eu relaxo e vem o sono. Mas pode ser que outras pessoas, às vezes, quando lê, quer ler mais, ler mais, ler mais e nem dorme, né? Fica ansiosa, É, agitada. Então, acho que a sim, pessoa tem que se conhecer, né, ô Beatriz? sim, com certeza, né? Tem que perceber como que é o ato de ler. Então, se você se sente relaxada, você vai conseguir ler e dormir. Mas se a leitura te causa ansiedade, então você não deve ler, né? Mas É, depende muito do tipo da leitura, né? Por exemplo, tem é, pessoas que gostam de ler poesia, gosta de ler a Bíblia ou outro texto, né? Mais né? tranquilo. Então, são formas que a pessoa, é igual você falou, a pessoa tem que se descobrir, tem que experimentar, né? Uhum. E essa questão do celular, ela é imprescindível. Tanto a questão do celular como da televisão, né? Porque muitas Sim. pessoas ficam com a TV ligada no quarto, aí fala que só dorme com a televisão ligada, mas na verdade não é que só dorme com a televisão ligada. Você vai dormir, mas não vai ter a qualidade do sono. E precisa, né? Graças a Deus, isso de televisão eu nunca tive no quarto, nunca gostei. Então, o sono é um desses pilares também, que Sim, estão dentro da. Aham. é. E aí, você está percebendo? A gente vai construindo uma base, né? Então, a gente tem mais dois pilares, mas com esses quatro pilares, a gente já tem uma base firme para a nossa saúde. Porque são coisas, esses pilares são coisas que se a gente não cuida, impacta diretamente na nossa saúde e vai gerar aí quadros de ansiedade, de estresse que a gente está vivenciando nos dias de hoje, mais do que o normal, né, por conta dessa situação que a gente vive, mas já são os pilares que vão dar um norte muito grande, e aí a gente parte para o próximo pilar, que é o propósito.
Então, nós estabelecermos um propósito para a nossa vida. E não necessariamente ser um propósito grande, né? Não precisa você pensar na sua vida como um todo. É importante? Sim, é muito importante. Mas tem pessoas que não conseguem pensar na vida como um todo ou a longo prazo. Então, começa a estabelecer propósitos, metas, objetivos pequenos, né? Para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês. E a partir daí você vai conseguindo construir o seu propósito. E o mais interessante, Fernanda, é que o número de pesquisas que foram feitas com pessoas que escreveram o que elas queriam, escrever mesmo, pega um papel, uma caneta e anota, com o máximo de detalhes, né? Por exemplo, uma pesquisa que foi feita com pacientes que tinham feito cirurgia de prótese de quadril e de joelho. As pessoas que escreveram quando elas queriam se recuperar, até quando elas queriam se recuperar, Uma data, né? Uma data, como que elas iriam fazer para manter a atividade delas, por exemplo, fazer a fisioterapia, fazer os exercícios que precisava. Essas pessoas se recuperaram 3 vezes mais rápido do que as pessoas que não escreveram. Então, colocar um objetivo. Um sim, objetivo. Eu faço então isso. Todos os dias eu faço uma anotação do que eu quero e eu escrevo de manhãzinha depois da minha meditação. É maravilhoso mesmo. Essa é uma prática também que a gente orienta as pessoas a fazerem dentro do método. Então, você ter um momento do seu dia, e isso também vai influenciar na ansiedade, né, Fernanda? Porque, por exemplo, se você pega um papel e escreve que amanhã a sua prioridade vai ser fazer tal coisa, você vai dormir tranquilo. Porque você não precisa ficar pensando, nossa, amanhã o que eu vou fazer? Meu Deus, tem tanta coisa, mas o que eu vou fazer? Coisa para fazer. Não é? Então, quando você estabelece, você direciona a sua energia, direciona a sua atenção e as coisas acontecem de um jeito mais fácil. Só que lembrando também, né, Beatriz, porque às vezes a pessoa fala assim, eu anotei, coloquei lá e não é ficar sentado esperando, é anotar, colocar e se programar para aquilo, né, para que aquilo aconteça, né? Mas é muito legal isso, ter esse propósito, esse objetivo, realmente anotar, é muito legal. Então eu já fazia isso aí, eu já fazia, já praticava, sem saber que fazia parte. Muito bom, aí, ó. Mas isso eu gosto muito de dizer para os alunos, né, que escrever tem um poder imenso. E a gente precisa recuperar isso, porque a gente foi perdendo, né, com a tecnologia, com o computador, com o celular, a gente foi deixando a escrita. E você, para escrever, você usa processos mentais que você não usa para digitar, por exemplo, no computador ou no celular, né? Então, nós precisamos retomar essa arte de escrever. E sabe o que eu acho que é muito bom esse ato de escrever, de se programar e ter um foco, um objetivo? Isso é muito bom também para quem é indisciplinado. Eu estou falando isso porque eu trabalho muita disciplina em mim. Porque eu sempre fui muito indisciplinada. Começa uma coisa, para, começa... Sabe assim? Sou vasta também. Então, você sabe bem, né? Sei. Semana que vem nós vamos falar o que é isso, hein, gente? Vata, pita, kapha. Vai ser que legal. Na semana que vem. Mas enfim, gente, depois semana que vem vocês vão saber o que é isso. Mas, para mim, esse ato de escrever e ter um objetivo, como você disse, a curto prazo, porque a longo prazo também a minha mente fica meio que dá um bug na minha mente, e eu prefiro fazer a curto prazo. Mas, para mim, que trabalho essa disciplina, para mim está sendo maravilhoso esse ato de escrever, sabe? E colocar aquele objetivo. Não, mas isso é ótimo mesmo, é ótimo para todo mundo. Então, já recomendo aí que todo mundo faça.
Façam em forma de diário, né? A gente fazia muito diário, né? Ai, Antigamente, que né? delícia. Não é, Fernanda? Aham. Você chegou a fazer diário? Muito diário. Nossa, que delícia que era. É, então, e a gente perdeu isso, né? Então, eu oriento e incentivo muito os alunos a voltarem a fazer diário. E até tem uma Uhum. questão muito interessante, que quando a gente escreve, nós precisamos reorganizar os nossos pensamentos para que a gente possa escrever. Então, muitas Uhum. vezes, quando a gente se perde em pensamentos, em emoções, que a gente fica imaginando coisas, quando você vai colocar no papel, você vai perceber que não era tudo aquilo que você estava imaginando. É como fazer uma Sim, terapia, né? Só que você não é, fala, você escreve. Então você escreve. consegue se reorganizar. E nesse processo de organização mental, você vai tendo mais clareza dos seus sentimentos, das suas emoções. Então isso é muito importante para que a gente possa se conhecer também, né? Legal. Esse é o Bom, quinto pilar? O de esse é o escrever? É quinto. o... Isso, é o do Aham. propósito, né? Você ter o seu propósito, seja ele todo dia ou seja já um propósito ao longo da sua vida. E aí o último pilar, que é o ecossistema. O ecossistema são as nossas relações interpessoais. Então, a forma como você se relaciona com as outras pessoas influencia na sua vida, na sua saúde como um todo. Por exemplo, pessoas que são muito negativas, né? Você pode perceber que ao redor dela tem pessoas também que pensam negativo, que só reclamam das coisas, porque há uma influência, né, direta Hum. com quem você se relaciona. Então é importante a gente observar que as pessoas que estão ao nosso redor, ou elas estão influenciando a gente em alguma atitude, algum comportamento, ou nós também estamos influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa Olha, relação é muito é, séria, né? A gente tem que pensar bem sim, como que a gente está influenciando as pessoas, né? Como que está essa nossa exatamente, vibração, né? com certeza. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que a gente sempre fala no curso, que é: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então observa as 5 pessoas que estão sempre mais próximas de você. Você é uma média dessas 5 pessoas. E da Que mesma legal, forma, você também está sendo um influenciador da média de outra pessoa, pessoas. não Que é? legal. Uhum. Então, por exemplo, Nossa, se você quer ter uma vida mais saudável, você precisa ou se estabelecer firmemente nessa vida saudável e influenciar quem está ao seu redor, ou você tem que conviver com pessoas que são também saudáveis, que têm um estilo de vida saudável. E porque isso a senão gente não vai vai percebendo que ao longo da nossa trajetória, da nossa história, a gente vai se agrupando com amigos que têm afinidades comuns. Né? E nem sim, sempre um grupo de amigos do colegial ele se mantém, porque cada é um vai tendo alguma afinidade, objetivos diferentes, e a gente diferente, vai construindo outros grupos, né? Outras afinidades com outras pessoas. com certeza. Nossa, que interessante. Tem uma moça que escreveu aqui, eu vou só ler se é uma pergunta. Ela Tá. colocou: eu tenho um amigo que chama esse método de o segredo. Ele é um militar aposentado e escrevia no espelho e todos os dias repetia o novo cargo que queria alcançar e sempre conseguia o que deseja, e sempre consegue o que deseja. Aí ele coloca, então, coloca a intenção, né? Sim, Escreve. Olha que legal, né? É, o exatamente. É o segredo. poder da escrita. Sim, que legal. Achei que fosse pergunta, ela só estava relatando para gente esse poder, Sim, né? é. Bom, aí a gente fechou, né? São 6 pilares, então. O movimento,
a mente, a alimentação, o sono, o propósito e o ecossistema, tá? Aham. Então, a gente trabalha com esses 6 pilares e o trabalho que a gente faz é um acompanhamento dessa pessoa que quer fazer a reprogramação do estilo de vida dela. Então, a gente primeiro faz uma avaliação, que é o check-up, que a gente fala. Então, são vários questionários para avaliar todos esses aspectos, né? Avalia o aspecto físico, o mental, o emocional, o espiritual. A gente faz essa avaliação. E ali sai um diagnóstico de cada, da parte mente e da parte física, através desses questionários. Então, a partir desse check-up, a gente conhece como que a pessoa está naquele momento. Então, já fica o convite aí para todo mundo que quisesse conhecer um pouquinho mais. Você faz online? Você está fazendo esse atendimento online? É tudo online, Fernanda, tudo online. A gente não precisa ter os encontros presenciais. Então, dá para fazer tudo online. Então, esse check-up, hoje eu tinha tirado ele da minha bio, mas eu vou colocar de volta lá na minha bio, aqui do Instagram, né? E aí vocês podem clicar lá, preencher o check-up, e aí a gente faz a avaliação gratuita. Então, esse primeiro passo do check-up, a gente faz gratuitamente. É para você se conhecer, para você saber como que você está. E aí, nesse check-up, ele vai dar um aspecto geral de como que está a sua saúde. Não é só da saúde física, é da saúde como um todo, né? Da saúde funcional que a gente fala. Faz esse acompanhamento com a gente? Se alguém se interessar, só para esclarecer um pouquinho, né, para o pessoal, porque o tempo passa rápido, já falta só 10 minutos, você acredita? Ai, que pena! 2 horas, mas nós vamos marcar outro dia. Vamos sim, com certeza. O meu marido está perguntando aí, ó, dicas do Diário da Gratidão. Depois a gente fala um pouquinho sobre o Diário da Gratidão. Bom, esse acompanhamento, a partir do momento que você faz o check-up, a gente faz a avaliação gratuita e eu já te mando. Ih, acho que caiu. Caiu, Beatriz. Bia. Tá me ouvindo? Agora tô. Agora você tá falando. Ai, tô aparecendo! Eu queria tanto que visse você falando. Ai, que legal! Voltou. Sabe o que aconteceu? Alguém... Vou chegar lá. Imagina. Você sabe que eu também me achava muito calma, né, Fernanda? Mas aí, numa das práticas de estágio que a gente estava fazendo com o Andrés lá em Campinas, foi uma colega antes de mim, que ela é bem agitadinha mesmo, ela falava bem rapidinho assim. Aí depois fui eu. Aí depois foi uma outra colega que já falava mais calmo. Aí ele falou assim, a média é a Beatriz, porque ela não fala tão rápido, mas também ela não fala tão calmo. E aí eu até me assustei, porque eu achava que eu falava super calmo, e aí ele falou que eu não falava tão calmo. Você está equilibrada, então isso é bom demais, porque é muito calmo também. Com certeza. Bom, e aí então o acompanhamento que a gente faz a avaliação, manda o resultado da avaliação. Quem tiver interesse em fazer o acompanhamento, aí a gente agenda uma consulta. É igual uma consulta médica. A gente faz online e aí a gente vai mapear toda a rotina da pessoa, tudo que ela faz durante o dia. Então a gente fala que essa forma de prescrever o exercício é uma prescrição minutária. A gente prescreve minuto a minuto. E não uma prescrição de qualquer dia, faz esse exercício ou faz aquele. Não, é todo dia ali, minuto a minuto. Mas aí, para isso, a gente precisa saber qual que é a rotina da pessoa, né?
Porque não adianta colocar uma coisa muito fora que ela não vai conseguir encaixar, né? Sim, sim. Então, assim, a gente não faz mudanças bruscas, 1% todo dia, que é o nosso lema, né? É você fazer Aham. um pouquinho todo dia. E aí, depois dessa consulta, aí a gente começa o sistema de reprogramação propriamente dito. Que aí é onde a gente vai acompanhar a pessoa todo dia. A gente faz esse acompanhamento através do WhatsApp. Então, a gente manda as tarefas para a pessoa fazer, manda a orientação, manda os textos, as leituras, que é interessante, e vai orientando. E aí, cada pessoa tem a reprogramação dentro de um prazo, de acordo com cada caso, né? Então, é muito interessante. Aí, no final, a gente repete o check-up, que é a avaliação, e para ver quanto que a pessoa progrediu. E o legal também dessa questão é que você constrói a sua rotina e a sua saúde. Então, isso é sustentável. E aí Legal. você consegue manter isso depois sem apoio, porque você aprendeu como que faz, né? Isso que é muito importante, né? Você conseguir depois levar isso para o resto da sua vida. Não é só aquele Sim, momento, né? sim. Como você vai, faz. Pessoal, por exemplo, que vai emagrecer, ela faz lá, toma os remédios, emagrece tudo de uma vez, depois ela não consegue manter aquilo. Isso vai ficando muito frustrante, né? Então, isso Sim. que é interessante. É Gente, muito pessoal, interessante. vamos aproveitar para fazer isso aí. A Beatriz está aí, ó, vai deixar depois lá na bio dela. E entre em Sim. contato com ela, gente. Nossa, eu vou entrar em contato com você, adorei. Vamos lá, Fer. Eu preciso também ter esse acompanhamento para eu conseguir. Ó, nós estamos com 4 minutos. Manda ver Certo. aí o que você quiser falar. Realmente, assim, é muita coisa para a gente falar, né? Mas, bom, finalizando. Então, a gente faz esse acompanhamento. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber mais a respeito de tudo isso, pode entrar em contato comigo através aí do meu Instagram, ou se quiser me contatar através do WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp, Fernanda, em que a gente troca essas dicas. Então, todos os dias eu tento dar alguma dica, incentivar, passar um desafio. Então, é muito legal. Hoje, no link da minha bio aqui do Instagram, está para entrar nesse grupo. Então, quem quiser, vai lá, já clica, já vai entrar direto no grupo que chama Movimente. Pode entrar nesse grupo. Pode entrar nesse grupo. Tá, jóia. E aí eu vou depois deixar também disponibilizado o check-up para quem quiser fazer o check-up, se conhecer um pouquinho melhor. E no mais aí agradecer, né, pelo seu convite, porque foi muito bacana. Que pena que eu apareci só agora. E 1 hora é muito pouco mesmo para a gente falar tanta Muito coisa, pouco. tanto conhecimento para pôr em 1 hora, né? Mas nós vamos assim, marcar uma outra. A gente pode fazer outras vezes falando sobre cada pilar, porque tem muita coisa para falar sobre cada assunto. Então, só deixando uma dica, né, que foi o meu esposo aqui que comentou, do Diário da Gratidão. O que é o Diário da Gratidão? É você escrever no final do dia 3 ações, 3 fatos, 3 coisas que você quer agradecer, mas coisas que aconteceram naquele dia. Então, ser bem específico. Sou grato pelo abraço do meu filho, sabe? Coisas bem específicas. Isso é o Diário da Gratidão. Então, durante o dia, você observa e no final do dia, antes de deitar, você escreve 3 coisas pelas quais você é grata naquele dia. E isso muito ajuda legal. a dormir bem também. Isso daí eu também já pratico. Que legal. Muito pessoal, bom. isso, dá bastante coraçãozinho. Eu vou bater uma foto nossa, Beatriz. Dá coraçãozinho aí para sair na foto. Pega aí. Ai, meu celular. Não saiu. Aí! Nossa, que bonito! Beatriz, gratidão a todos. Eu que agradeço.
Muito gostoso. Eu não conhecia a Beatriz lá em Natécia, fui conhecer ela num curso, mas só de saber que é de Natécia, da nossa terrinha lá, né? De pessoas Com tão certeza. boas, né? E, nossa, gente, eu sou modesta, né? Pessoas boas de Natécia. Mas é mesmo, né, Fernanda? Mas, mas foi uma alegria poder estar aqui. A Lúcia está falando que ela também, eu também conheço o Tiago da Conheço o Diário Gratidão. da Gratidão. Legal. Legal. Gente, foi muito bom. Beatriz, espero poder fazer uma outra vez com você mesmo. Vamos combinar. Eu sei que seu tempo é Vamos. curto, mas a gente pode marcar talvez um final de semana. Sim, E sim. muito obrigada, tá? Eu Viu, que pessoal? Qualquer agradeço. coisa, entre em contato com você lá no seu Instagram, pode entrar, Sim, pode, e com certeza. tá, Jó. E quem quiser também seguir o meu Instagram, os alunos da Bia, o pessoal da Bia, eu também estou sempre postando coisas para elevar a autoestima, para trabalhar o autoconhecimento. E vamos junto nessa jornada, né, Beatriz? Passar o que Com a gente sabe certeza. para os Com certeza. gratidão. Muita gratidão, viu? Gratidão por Eu que vocês todos agradeço. estarem aqui. A Fernanda perguntou quem são meus pais. Eu sou neta do Tião Abílio, Sebastião Abílio. Minha mãe é a A sua mãe é a Luzia. Luzia, não é? A É, Luzia? isso, a Luzia do Tião Abílio. Ela foi professora do meu irmão mais novo, a sua mãe. É, né, do Estênio, né? Estênio. Aham. É, Gente, vai isso aí. cair. Falta 28